Ruth, capítulo 1, primeiro versículo, diz assim: E sucedeu-se que nos dias em que os juízes julgavam a terra, houve o quê? Uma fome aonde, irmãos? Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. O nome dele era como? Grava esse nome aí, Elimeleque. E o nome de sua mulher? E o nome dos seus 2 filhos? Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Passando alguns dias, morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ficou ela sozinha com os 2 filhos. Ao passando algum tempo, os 2 tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e agora também do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se falar que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe o pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, com as suas 2 noras e com ela, indo elas a caminho, para voltarem para a terra de Judá, a terra de Belém. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai, cada um à sua casa, de sua mãe e à casa do seu pai. E o Senhor use convosco de benevolência, como usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em sua casa, e lhes dê novamente um marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram muito. Preste atenção nessa palavra. E choraram muito. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. As 2 disseram. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que irias comigo, tendo eu ainda no ventre mais um filho, para que foste por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já sou muito velha, para vos dar novamente um marido, ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse um marido e tivesse filhos, vocês esperariam até que eles crescessem, ficassem grandes? Quero já adiantar, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não insistas para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde tu pousares, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde é que tu morreres, morrerei eu, e ali eu serei sepultada. E me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti aqui neste momento. Vendo ela, pois, que tudo já estava resolvido para ir com ela, deixou que ela fosse. Assim, pois, foram ambas, até que chegaram à cidade de Belém. E sucedeu-se que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta a Noemi? Porém ela dizia: não me chames mais Noemi, chame-me agora Mara, porque grande é a amargura que me tem dado o Todo-Poderoso. Eu estava navegando pela Bíblia e me deparei com um livro de Ruth, e talvez você não saiba, é um livro poético, né? Dentro da classe de livros poéticos e históricos. E o livro de Ruth é a ligação do livro dos Juízes com o início dos reis de Israel. Então é um elo de ligação, e ele é fenomenal. Eu aconselho vocês lerem os 4 capítulos de livro de Ruth. Você numa manhã com meia hora você lê,
esses 4 capítulos, impressionante. E aquilo que você não entender, você pode procurar nos meios da internet, que você vai ter vai ter fartura de ensino a respeito deste livro. Então, o livro de Ruth é os últimos acontecimentos do livro de Juízes, e a gente sabe que desde quando Josué morreu, né, que guiava o povo por Israel, e começou-se o período dos juízes que julgavam a terra. Então era Moisés, depois ele deixou Josué no seu lugar, Josué morre com 110 anos, começa o período dos juízes. Cada tribo então, por achar por certo, julgava ali, levantava-se um juiz para julgar a sua tribo. Só que o livro de Juízes termina com a frase mais triste da Bíblia, né? Eu acredito que dentro do livro de Juízes tem 2 frases que eu já mencionei aqui em outro tempo, que talvez sejam as frases mais tristes. A primeira delas está lá em Juízes 16, que diz que Sansão foi brincando com Dalila, e ele se levanta e diz: levantar-me-ei e farei com os filisteus como eu fiz das outras vezes. Mas o texto termina o seguinte: porém, ele não sabia que Deus havia se retirado dele. Eu acho que é um dos textos mais tristes, quando o homem não percebe que Deus já foi embora e ele acha que Deus está com ele. E olha como termina aqui o livro de Juízes. Naqueles dias não havia ainda rei Israel, porém cada homem fazia o que lhe parecia bem aos seus olhos. Olha que triste. Sabe, meu querido, eu quero te dizer uma coisa: você ou eu podemos fazer o que quiser da nossa vida, ninguém tem nada a ver com a tua vida, ninguém. Com quem você casa, com quem você se relaciona, ninguém tem nada a ver onde você trabalha, o que você faz, o que você escolheu para a profissão, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Porém, olha o que o texto diz: eles faziam o que queriam porque eles não tinham um rei sobre si, eles não tinham uma pessoa que dizia para eles o que eles precisavam fazer, e cada um fazia o que lhe provê. Porém, lembre-se de uma coisa: você pode fazer o que você quiser, porém a sua colheita vai ser aquilo que você fizer. Pastor, eu quero ser mundano. Você pode ser mundano, mas a sua colheita vai ser a porta fechada quando Jesus voltar. Pastor, eu quero ser um ébrio. Você pode ser um ébrio, mas talvez o seu fim, antes do arrebatamento, seja quantas milhares de pessoas que eu visito no hospital com cirrose hepática, com fígado que já foi dilacerado, pede o fígado do menino, né, mais saudável para poder colocar no lugar. Então você pode fazer o que você quiser, assim como o livro de Juízes, mas tinha uma consequência. Todo mundo fazia o que queria. Rapaz, sabe uma coisa? Eu não quero adorar a Deus, eu quero adorar Baal. Pode ir lá, vai lá, adora Baal. E vê a consequência, aqui no caso deles. Cada um faz o que quiser, ninguém, porque eles não tinham rei sobre eles. Porém, a igreja do Senhor agora tem um rei, amém, irmãos? Tem um reino para qual nós militamos. E agora nós temos comando, nós temos direção. E aí, por não ter um rei, sabe, irmã? Olha o que o texto começa dizendo. Exatamente por eles não ter um rei. E sucedeu que nos dias de Juízes julgavam a terra, houve fome na terra, e um homem resolveu sair da terra de Belém com a sua família, né? Terra de Belém é a casa do? O homem resolveu sair da casa do pão para ir para Moabe. Sabe o que é o nome Moabe? Sabe? Incesto. Por que é incesto? Porque lá atrás, no período de Abraão, o sobrinho de Abraão, Ló, que morava em Sodoma e Gomorra, depois de Deus ter falado com Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, e aí Deus falar: se tiver 50 justos, Abraão falar com Deus: se tiver 50 justos, o Senhor não vai destruir? Não vou destruir. Se tiver 40, o Senhor não destrói? Não destruo. Se tiver 35, não, 20, não, 10, 5, não tinha 5 justos lá. E aí Deus, por amor à sua vida, Abraão, eu vou preservar a vida de Ló, mandou 2 anjos lá na casa dele, e os anjos chegaram lá, e o povo era tão corrupto,
tão sodomita, a gente conhece essa palavra muito bem, é o contexto da igreja, era tão sodomita que queria se relacionar com os 2 anjos que havia ido em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que os 2 anjos então pegou pelas mãos de Ló e da sua esposa e saíram, vamos sair depressa porque o Senhor se apressa em destruir essa cidade. Porém, não olhe para trás. E aí, a mulher de Ló, quando estava saindo de Sodoma e Gomorra, quando ela lembrou-se do que ela estava deixando para trás, as joias, os bens, olhou para trás e virou o quê? Uma estátua de sal. Bom, e as 2 filhas, a primogênita teve uma brilhante ideia. Olha, vamos fazer o seguinte, meu pai vai ficar sem herança, né? Se o homem ainda estava na idade para se casar, que elas deixassem ele se casar novamente. Abraão, depois que Sara morreu, com 100 anos, ele teve outra esposa, Quetura, porque, né? Aí na cabeça delas, elas não é bom que nosso pai fique sem herança, vamos deitar com o nosso pai, vamos embriagar nosso pai. Olha o que a bebida faz, embriagou o pai, e o pai inconsciente, teve então um relacionamento com as 2 filhas, teve um filho chamado, Moabe, e o outro Amon, que se distinguiu então os moabitas e os amonitas. Então o nome Moabe significa incesto, ou perversidade. Esse homem então tem um período de fome na terra, está tendo fome na terra, na casa do pão faltou pão. Irmãos, que coisa terrível, né? Eu estava pensando comigo aqui, como é que pode? Na casa do pão falta pão, faltou trigo. Na casa do pão, irmãos, e não é diferente hoje, não é diferente na casa de crente faltar o pão espiritual, não tem palavra mais, não tem mais revelação, não tem mais dons espirituais, na casa onde era para ter pão, não tem pão, na casa que Deus consagrou, não tem mais vida, não tem alegria, não tem mais relacionamento, afetividade, empatia, na casa do pão faltando pão. Aí vem a crise, porque não tem pão na casa do pão. Às vezes você chega numa igreja e não tem pão, não tem alimento. Sabe, meu querido? Além de não ter pão, as pessoas também não estão tendo mais fome, aí não vai, né? E aí, ele teve uma brilhante ideia, e a gente percebe, um homem no período de fome resolveu sair de Belém, porque ninguém era doido de sair de Belém para ir para Moabe, porque Moabe adorava ao deus Maloque, um deus que sacrificava os primogênitos na boca de Maloque, onde as sacerdotisas tinham relacionamentos, orgias no meio da praça pública, onde os moabitas pegavam os estrangeiros e os massacrava, não recebia bem. O homem então tem uma brilhante ideia: eu vou sair da casa do pão, da minha terra, do meio da minha parentela, do meio da minha família, e vou para Moabe. Irmãos, trazendo para nós, o que significa isso hoje, pastor? Qual o ensinamento que isso nos traz? Irmãos, quantas pessoas deixam Deus, abandona a presença de Deus e vai para Moabe? Lá em Moabe, eu fiquei sabendo que lá tem muito pão. Que pão que tem em Moabe, irmãos? Que alimento que tem em Moabe? Quantas pessoas que abandonam a Cristo e seguem o seu caminho porque não tem rei, não tem Senhor sobre a sua vida. Ele se julga Senhor da sua própria vida e sai louco, errante, sem discernimento espiritual, e entra para um caminho errante, sem volta. E o problema, né, hoje eu e minha esposa estavam conversando sobre isso, que uma pessoa faz um erro, comete um erro, ele não traz prejuízo para ele, às vezes ele comete um erro e traz prejuízo para toda a sua casa, para toda a sua família, ele destrói toda a sua família, todo mundo que está em sua volta fica destruído, tudo aquilo que estava encaixado, era prazeroso, né? A gente estava comentando de uma família que foi destruída assim, era uma alegria, chegava na casa, tinha pão, tinha alegria, tinha comunhão, e agora cada um para um lado, distante. Porque um Elimeleque da vida, irmãos, e olha, o que é o nome de Elimeleque, você sabe?
Um Deus provedor, um homem que tem um nome de um Deus provedor, ele larga a casa do pão e vai para Moabe. Sabe o que nós aprendemos? Talvez é um crente, é uma pessoa que conhece a Bíblia. Pastor, eu conheço tudo da Bíblia, mas eu quero ir para Moabe. É Elimeleque, tem um nome de um Deus provedor, mas mesmo assim, ele vai para Moabe. Passando algum tempo, não sabemos se é juízo de Deus, a Noemi disse aqui, porque o Senhor me pesou a mão sobre mim e sobre os meus. Bom, conforme Noemi está dizendo aqui, ela está entendendo que foi um juízo de Deus. Ela está dizendo aqui. Quando ela chega na cidade, diz, não me chame Noemi, me chame Mara, porque o Todo-Poderoso me tem subjugado. Aí, irmãos, você planta batata e quer colher amora. Ela tinha plena consciência. Às vezes as pessoas estão fazendo tudo errado. Aí chega para mim, pastor, ora por mim, ora, me abençoa. Eu falei, não, meu filho, não tem bênção. Como é que abençoa? Fala para mim. Como é que tem bênção? O negócio é entender o que você fez de errado. Porque geralmente as consequências vêm por causa dos nossos erros. Ele morre. O que era para a mulher fazer? Morreu o marido. Bom, ela poderia ter como desculpa dizendo, gente, o negócio é o seguinte, é porque eu sou submissa ao meu marido. E meu marido que falou assim, olha, nós vamos para Moabe, eu sou submissa, eu tenho que ir. Porque na tradição de Israel, a mulher manda, o homem manda e a mulher cala a boca. Ela poderia dizer isso, mas agora o marido morre. Passa-se 10 anos e ela não vai embora. Aí, eu pensei, meu Deus, por que essa mulher não foi embora? Por que ela não passou a mão no Malon e no Quilion? Vamos embora, gente, olha, vamos embora. Seu pai fez uma coisa inconsequente. A gente está aqui nessa terra de estrangeira. Aí, é dedução. A gente estuda a Bíblia, a gente pode fazer conjecturar sem falar heresia. Então, 3 coisas eu pensei na minha mente que essa mulher não foi embora. Primeira coisa, ela não queria voltar para sua terra derrotada, fracassada, sabe? Sabia que tem muita gente que desviou-se da igreja e não volta de vergonha, porque ela saiu com a promessa, aqui no mundo é bom, pastor, pastor, o negócio é o seguinte, eu não vou voltar para a igreja, que está uma maravilha, mas aí ela quebra a cara, não volta, porque fica com vergonha. O que eles vão dizer a meu respeito? Olha lá, está vendo? Quebrou a cara. Irmãos, é melhor você voltar com a cara quebrada do que você não voltar e esperar coisa pior, porque é o seguinte, às vezes o juízo de Deus, que Deus não precisa julgar a gente com juízo. Na verdade, se você não estiver na casa do pão, se você estiver em Moabe, você já está na casa de Satanás. Você já está na proteção de Satanás ali. Satanás tem o domínio sobre a sua vida. Então Deus não precisa fazer nada, porque o diabo veio para roubar, matar e o quê? Destruir. Então Deus não precisa fazer nada. Você não está debaixo das asas dele, você não está na casa dele, você não está cultuando a ele. Você está em Moabe, e qual que é o culto em Moabe? A Maloque. Você não está fazendo nada. Você está distante de Deus, então Deus não precisa fazer nada. O diabo vai se encarregar de toda a desgraça na sua vida. Você pode ter certeza disso, do que eu estou falando. Eu tenho 25 anos que eu estou na igreja. Todo mundo que se afasta de Deus, Deus não precisa fazer nada. lá, Deus tratou com o juiz, rapaz. Olha lá, né? Deus capotou o carro. Deus, né? Ficou com a perna só, um olho só. Não, irmão, Deus não precisa fazer nada, não. Deus não precisa fazer nada. Se você não tiver a proteção de Deus, você pode ter certeza, todos os dias, 24 horas, o diabo ele sai com uma missão de te destruir. Aí, ela não voltou. Sabe o que eles vão pensar? Segunda coisa que eu pensei, a Bíblia está falando, não, eu pensei comigo, que talvez seja o seu caso.
o meu caso. Segunda coisa, eu vou tentar mais um pouquinho. Vai que dá certo. Vai que meu marido estava com a razão, esse lugar é bom. Sabe, meus queridos, às vezes a gente fica insistindo com coisas que a gente está vendo que está dando errado. Você já reparou que a gente tem esse malefício de ficar insistindo com uma coisa que está vendo que vai dar errado? Esses dias meu concunhado, rapaz, me mandou um vídeo, eu fiquei irado. Ele me mandou um vídeo de um camarada que comprou um Peugeot. E o cara fez uma canção, e a canção parecia eu falei, esse cara deve ter conversado comigo, escrevido essa canção. Que ele comprou um Peugeot, que o Peugeot tinha banco de couro, luz de neon. Daqui a pouco acendeu uma luz amarela e uma vermelha. Rapaz, eu lembrei, falei, meu Deus, meu carro fazia isso, acendia uma luz amarela e uma vermelha ao mesmo tempo. Enfumaçava. E aí eu fiquei insistindo 1 ano com o carro, levava na oficina, levava em outra. Quando chegava em determinadas oficinas, o cara falava, meu Deus do céu, vamos rezar primeiro, Pai nosso que está no céu, santificado seja. Eu fiquei 1 ano insistindo com aquele negócio. Sabe aquele negócio que você está vendo que não vai dar certo e fica insistindo? É Noemi. Eu vou tentar só mais um pouquinho. E a terceira coisa, que é o mais triste, mas acredito ser talvez o mais veemente dessa palavra. Ela começou a se acostumar com Moabe. Começou a se acostumar com os deuses dos moabitas. Com a cultura, com a comida. Sabe, meu querido? Tem gente assim, irmãos, que ela se perde no caminho porque ela começa a se acostumar com o lixo que o mundo dá. Ela começa a se acostumar com as farras da noite. Ela começa a se acostumar com as mazelas. Ela já começa a não dar importância mais para o seu caráter, tanto faz o que eles estão pensando de mim. Sabe, meu querido? Mas aí, chega um momento, 10 anos depois que o pai havia morrido, mais 2 tragédias. A gente não sabe quem morreu primeiro, se foi o marido de Ruth ou de Orfa. 10 anos depois, morre Malom e Quilion. Na sequência, se nós seguirmos a sequência, morreu primeiro Malom, o primogênito, que era o esposo de Ruth, e daqui a pouco eu vou mostrar na Bíblia, onde fala que Malom era esposo de Ruth. Sabe? Então morreu primeiro Malom, e depois Quilion. E a sogra agora resolve ir embora. Vamos voltar para casa. Quantos quilômetros que é, pastor? De Moabe, que hoje é a Transjordânia, até Belém. Quantos quilômetros? 300 quilômetros de volta. Andando 10 quilômetros por dia, pelo menos 30 dias andando, de volta para sua casa. Sabe o que quer dizer, irmãos? Que às vezes o retorno para sua casa espiritual, para aquela comunhão que você tinha, é muito longe. Mas não desanima. Sabe? Não fique querendo tudo de uma vez. Vem para a igreja e diz, agora eu fiquei. Não, irmãos, a caminhada é longa. 10 quilômetros hoje, 10 quilômetros amanhã. Volta de uma forma salutar, saudável. 300 quilômetros até chegar. Quando ela entrou na cidade, as pessoas viram, por quê? 30 dias viajando pela estrada. Essas mulheres não estavam montadas num cavalo alazão. Elas não estavam numa charrete, elas estavam a pé, 30 dias andando a pé. Imagina, sem tomar banho. Às vezes as roupas todas farrupadas, farroupilhas, rasgadas. O estado que elas voltaram, era visível que as pessoas, meu Deus, coitada dessa mulher. Eu faço uma pergunta, vocês acham que eles sabiam que ela havia perdido o marido e 2 filhos? Eles estavam falando que ela era coitada só de ver o estado dela.
Eu fico imaginando eles olhando para o rosto dela, porque quando sai, Noemi significa alegria, agradável. Quando sai uma mulher agradável, sai uma mulher feliz. Mas escreve o que eu vou dizer, todo mundo que sai da presença de Deus, é assim que ele volta amargo, ele volta entristecido, ele volta angustiado, decepcionado, com rancor. É assim que a gente volta, irmãos. Era visível, assim como é visível quando algumas pessoas chegam aqui na igreja. Eu estava contando para o irmão, falei, irmão, quando ele chegou na igreja aqui, pastor, eu estou aqui nessa igreja hoje, mas eu nunca mais volto aqui. O problema na igreja não, o culto foi bom, o pessoal cantou bem, o senhor até pregou mais ou menos, mas eu nunca mais volto aqui neste lugar. Eu nunca mais piso aqui, porque o problema é comigo, pastor. Eu não quero Deus na minha vida. Eu falei, meu Deus, que homem amargo. Como ele tem coragem de falar na minha cara, que não vai voltar aqui mais na igreja? Se eu fosse pela carne, eu ia falar, então, rapaz, vai embora. Como diz lá no Nordeste, vai-te embora então. Mas não. Quando a gente resolve voltar, qual que foi a palavra de Deus? Rapaz, você está falando que não vai voltar, mas Deus está falando que está te recebendo de volta. Porque, irmãos, às vezes as pessoas têm uma concepção de nós, mas Deus tem outra concepção nossa. Porque Deus sonda o nosso coração. E Deus sabe que muitas vezes que nós o rejeitamos, e Deus sonda o nosso coração e sabe que a gente precisa, às vezes, da ajuda do auxílio do Espírito Santo para mudar nosso estágio. Irmão, você acha que Deus se alegra quando você chega aqui amargo, triste? Quantas mães que perderam seus filhos para as drogas, assim como Noemi. Quantas mães perderam suas filhas ou seus filhos, talvez por mau elemento, casou-se mal e você chora. Quantas mães chegam aqui chorando, irmãos? Olha que interessante, que a Bíblia diz que quando elas estavam retornando, elas se abraçaram e choraram muito. Sabe, irmãos, mulher é mais comedida. Mulher, quando tem um problema, ela chora, sai lágrimas nos olhos, não é assim? Mas quando ela chora alto, significa o quê? Quando a mulher chora gritando, significa o quê? Que a dor está muito forte, que a dor está insuportável, e é só as lágrimas nos olhos, já não contém mais, aí ela tem que gritar. Quantas mães que vêm na presença do Senhor que está gritando, irmãos? A alma está gemendo, está como Noemi. Mas a palavra diz também, que ao chegar na terra, eu queria falar um pouquinho dessa nora. Meu Deus, que nora é essa? Que nora é essa que deixa tudo para seguir a sogra? Meu Deus do céu. A gente sempre usa palavras pejorativas para as nossas sogras, né? Uma vez conversando entre uns concunhados, que lá é um monte de irmã na casa da Silvana, e eu conversando com os concunhados, e eles começaram com brincadeiras pejorativas a respeito da sogra. Disse, olha, sogra tem que ter 2 dentes. Uma para abrir a garrafa de Coca-Cola e outra para doer bastante. E eu só vendo. Sogra tem que ser enterrada de cabeça para baixo, porque se ela ressuscitar, ela vai lá para o fundo, ela não volta. E eu só vendo aquela. Aí eu fico imaginando. Essa nora aqui disse para sua sogra, não insista para que eu te deixe. Pois onde pousares à noite, pode ser lá num barraquinho, lá em Belém, pode ser no meio da rua, pode ser na praça, pode ser debaixo de um banco lá na praça. Aonde você pousar, minha sogra, eu vou pousar também. O que você comer, eu vou comer também. Se você ficar sem comer, eu vou ficar sem comer também.
Mas tem um porém. Ela abre mão dos seus pais, ela abre mão da sua cultura, ela abre mão do seu Deus Moloque, e ela diz: o seu Deus será o meu Deus. Irmãos, isso é transformação. O seu Deus será o meu Deus, porque só Deus faz isso. Só Deus socorre uma mulher, irmãos, como socorreu a Noemi. Porque foi o toque de Deus no coração de Ruth que levou como esperança para essa mulher que estava amargurada, entristecida. Ah, meu querido, minha sogra, eu vou com você aonde você estiver. Aonde você estiver, eu vou estar com você. Para onde você vai? Eu vou para Belém. Eu vou com você. Chegou lá, irmãos, estava na colheita, igual nós estamos aqui agora. Colheita do café, lá era trigo. Trigo, milho. A moça, percebendo que as duas iam passar fome, o que Ruth faz? Ela vai para os campos trabalhar. Irmãos, olha que coisa, que coincidência divina, que coisa espiritual, que livro que nos ensina. Ela sai de manhã, a sogra vai para um campo, e ela vai para outro campo. E chega nesse campo, e começa ali a andar atrás dos segadores, das pessoas que estavam colhendo o trigo. E ela atrás pegando as rebabas ali, o que caía da mão dos feixes daqueles homens. E aí chega o dono da terra, chamava Boaz, abençoador. Olha que nome, Boaz, abençoador. Chegou o abençoador. Diz: quem é essa mulher? Essa mulher é Ruth. Ruth, de onde ela é? Ela é de Moabe. De Moabe? Você não está sabendo não, Boaz? Ela veio com a sua sogra. Ela largou os deuses dela, largou a terra dela, para vir com a sogra. Irmãos, na mesma hora Boaz falou assim: que coisa maravilhosa. Faz o seguinte, deixa cair mais trigo para que ela apanhe. Deixa ela colher junto com os segadores. Dá comida para ela e protege ela. Não deixa ninguém tocar nela. Sabe por quê? Uma mulher moabita, meus irmãos, ela ia ser abusada naquela cidade. E ele diz: protege ela, guarda ela. Falou com os segadores: cada um protege ela, deixa ela colher o que ela quiser. Irmãos, aí o texto diz que, olha aqui que esteve apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou, e apanhou, e foi quase um efa de cevada. Sabe quanto que é isso? 25 quilos. Eu não sei não, quanto que dá uma saca de café quando a pessoa desce come do carreador? Quanto que é uma saca? Quantos quilos que é? Quantos? Que 80, rapaz? Você está doido, rapaz? Só um jumento carregar um negócio desse. Quanto que é, Elson? O Joãozinho que trabalha, 50? Rapaz, vocês conseguem carregar isso tudo nas costas? Sangue e fogo, meu Deus do céu. Mas a mulher, 25 quilos. A mulher colocou 25 quilos de trigo nas costas. E foi embora com aquele trigo. Aí ela encontra com Boaz. E aí Boaz pergunta: você está satisfeita? Ela diz: estou muito satisfeita. E diz: amanhã, se você quiser, você pode voltar a colher no nosso campo novamente. Ela pergunta: mas por que você fez essa bondade para mim, Boaz? Olha, irmãos, olha a lei da semeadura. Olha a lei da semeadura. Porque você foi boa para a sua sogra. Tudo que você faz de bondade, irmãos, ela retorna mais cedo ou mais tarde. Eu não esqueço, um certo dia, fui consertar uma máquina em Manhuaçu, e cheguei lá,
havia quebrado o eixo do cesto da máquina. A máquina de 50 lavava 50 quilos de roupas, então não era fácil de achar um torneiro que tinha torno para uma bitola tão grande. E fui no torneiro, não, eu não pego esse serviço. Fui no outro, não pego esse serviço. E aí quando cheguei em um, ele diz, olha, esse é o melhor que tem aqui em Manhuaçu, ele é muito bom, tal, mas é ignorante igual uma porteira. E foi, assim foi. Cheguei lá, rapaz, eu queria consertar isso. Diz, olha, o negócio é o seguinte, rapaz, se você quiser deixar esse eixo aí, voltar daqui a 15 dias, eu faço para você. Eu falei, não, rapaz, o hotel está todo parado, por falta desse cesto. Ele diz, não, então pega esse eixo e vai embora. Eu falei, com ignorância, né? Aí eu falei assim, então vamos embora, Jeff. O Jeff era o gerente do hotel. Vamos embora. Peguei o eixo pesado e saímos. Quando a gente estava lá em cima, era uma descida assim, quando estava lá em cima, ele, ô menino, volta aqui. Aí volta eu com o eixo, quase 25 quilos. Aqui, de qual hotel que é? Eu falei, Hotel Manhuaçu. Então deixa aqui que eu vou fazer, você pega de tarde. Eu fiquei assim, sem entender, eu falei assim, ué, Jeff, o que aconteceu no homem? O homem mandou sumir daqui. Agora ele mandou voltar. Aí eu fiquei curioso, falei assim, mas por que o senhor mudou de ideia assim? Não que eu esteja achando problema. Ele disse, porque há 30 anos atrás, escute só, irmão, há 30 anos atrás, o pai, que é dono do hotel agora, falecido, doutor Fernando, ele era dono de uma loja de roupa. E eu cheguei, Manhuaçu estava muito frio, cheguei com a minha moto, com a blusinha toda rasgada, e perguntei, quantos cruzeiros que é essa jaqueta? Ele disse, 70 cruzeiros. Ele disse, nossa moça, que pena, eu só tenho 50 cruzeiros. E aí eu estava tremendo de frio, o moço falou assim, mas você não vai embora sem a jaqueta. Toma a jaqueta, o restante do dinheiro, os 20 cruzeiros, eu vou te dar, para te abençoar, porque eu não consigo ver uma pessoa sentindo frio. E deu a jaqueta, os 20 cruzeiros. 30 anos depois, a semente que aquele homem já havia falecido, prosperou no dono do hotel, que era o filho desse moço. É lei da semeadura, irmãos. Tudo que você planta, você colhe. Porém, quem planta vento, colhe o quê? Só planta discórdia. A casa é uma bagunça. E fica o tempo todo falando mal da sogra, na presença e na ausência, falando mal da sogra no Facebook. Irmão, o que você acha que você vai colher? Eu quero te dizer uma coisa, minha irmã, você que está aqui, preste atenção no que eu vou dizer. Não adianta você falar mal da sogra, irmão, porque você está falando mal da mãe da gente. E se tiver que escolher entre a mãe e você, você perdeu. Irmãos, essa mulher me ensina muito. Ela me ensina fidelidade, honra, dignidade. Essa mulher é um exemplo. Aí ela volta, chega, fala para a sogra, como que aconteceu? Nossa, menina, você não sabe o que aconteceu? O moço, eu não sei porquê, ele me abençoou, falou assim, porque eu vim com você, ele me abençoou, mandou eu voltar amanhã. Aí ela disse, eu sei onde você foi em Boaz, no abençoador? Ele, nosso remidor, antigamente tinha uma cultura seguinte, a mulher ficou viúva, se ela fosse novinha, você como a família mais próxima, um tio, um primo, você tinha que adotar aquela viúva. Se ela fosse da sua idade, você tinha que casar com ela. Se ela fosse mais moça, você tinha que dar para o seu filho para casar com ela. Então era o remidor. Era a lei de Israel, conforme lá no livro de Deuteronômio, Levítico, fala sobre o remidor. E aí o que acontece? A sogra falou assim a Noemi, que maravilha, o Espírito de Deus não se esqueceu de nós, te mandou para o campo do nosso remidor. Faz o seguinte, quando acabar a colheita, ele vai deitar, você deita no pé dele, e fala com ele assim, eu sou Ruth, né? Casa comigo. Que tristeza, né? Aumentar o perigo, né? Casa comigo, tem misericórdia. Aí fez. Depois que eles se embriagaram, beberam, cuidado, não faz as coisas na cachaça não, que ele foi pensar no outro dia o que ele foi fazer, né? Aí, resultado, ela deitou nos pés ali de Boaz. Quando ele acordou de madrugada, quem é você? Eu sou Ruth, sua serva, você é meu remidor.
seu parente mais próximo. Olha que homem leal, irmãos. Ele era um camarada que, assim, dá vontade até de chorar quando eu vejo um homem desse, porque tem homem na Bíblia que são muito dignos. Ele não se deitou com a mulher. Ele diz: olha, eu não posso me deitar com você, nem posso casar com você, porque eu sou primo de Noemi. Mas ela tem um tio, o irmão de Elimeleque. Ele é um parente mais próximo. É ele que, primeiro, você tem que ser levado até a família dele. E se ele não quiser, aí sim, eu posso te assumir como esposa. Vai ler o livro. No outro dia, o homem ficou inquieto, esperando o tio, né, o irmão de Elimeleque passar. Passou. Chega aqui, rapaz, ó, a situação é essa. Voltou Noemi, até hoje você não se manifestou, a mulher está aí, desamparada. Você vai ou não vai assumir Noemi? Aí foi, cadê as terras dela? Não, não tem terra. O homem vendeu as terras antes de ir embora. Falei, então não quero essa mulher. E além de tudo, ela tem uma nora que veio com ela. Você está doido, vou amaldiçoar minha família não vai aceitar um negócio desse. Minha família não vai aceitar. Eu remi uma mulher que não tem terra e simplesmente assumi uma mulher moabita. Não, eu não quero. Aí o que Boaz fez? Chamou 10 testemunhas da cidade, os anciãos da cidade, as pessoas mais maduras, e disse: você está ouvindo o que ele está dizendo? Que ele não quer assumir a mulher. Vocês estão ouvindo? E aí os 10 disseram: nós somos testemunha que ele não quer. Chegou lá e falou assim: minha filha, prepara que nós vamos casar. Fez um belíssimo casamento. Desse casamento nasceu um filho chamado quem? Qual o nome do filho? Obed. Irmão, Obed. Agraciou-me o Senhor. Obed, agraciou-me o Senhor. Olha você que coisa linda. Quando nasce o filho Obed, as parteiras fizeram o que eu fiz aqui com o Ravi. Olha que lindo. Quero ler aqui na íntegra. Olha o que as parteiras fizeram. Assim tomou Boaz Ruth, e ela lhe foi por mulher, e casou-se com ela. E desse casamento, eles concederam e tiveram um filho. Então, todas as mulheres, virou uma fofoca na cidade. Todas as mulheres daquela cidade, vendo Noemi, com a criança no colo, disse: bendito seja o Senhor, que não te deixou sem te dar um remidor. E seja o teu nome agora afamado em todos Israel, por todas as gerações. Olha para você que coisa linda. Ela estava, no início da história que nós lemos, diz que ela estava: me chama de Mara. Não, a cidade estava dizendo: não, você vai ser agraciada, você foi agraciada, Deus se lembrou de você. Assim, mãe, como Deus se lembrou de você nessa noite, e Deus vai se lembrar. O seu filho não vai se perder, o seu filho não vai morrer. Deus se lembrou de você nessa noite. E Ele será o recriador da alma, e te conservará na tua velhice. Sabe o que ele estava querendo dizer? Esse menino vai te guardar, Noemi. Esse menino vai te honrar. Irmãos, olha que coisa linda. Esse menino, quando crescer, vai ser homem e vai te sustentar. Mas olha aqui, para a gente, preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. Ele te servirá na tua velhice, Noemi, pois a tua nora que te ama te deu o que é de melhor, porque a tua nora é melhor para ti do que 7 filhos. Preste atenção, irmãos. Triste, eu trabalhei no asilo 7 anos, preste atenção no que eu vou dizer agora, filhos. Trabalhei no asilo 7 anos, sabe qual que era uma frase que tinha na entrada do asilo? Vocês não caem para trás, na entrada do asilo, bem grande. Eles se decepcionavam tanto com os filhos, deixando os pais no asilo, que escreveram uma frase: um pai e uma mãe cria 10 filhos, mas 10 filhos não cria um pai e uma mãe. Era a frase, bem grande assim, ó.
letreiros, todo mundo que chegava lá. Sabe o que eles disseram? Essa nora é melhor para você do que 7 filhos. Eles estavam querendo dizer, se Malom, Quilion tivesse mais 5 meninos, esses meninos não iam te abençoar na sua velhice como a sua nora está fazendo. Ai, irmãos, quantos filhos que teve todo o carinho dos pais, mas agora não dá o carinho necessário para os pais, para as mães. Quantas mães, ai, irmãos, a gente fez aqui um encontro de os irmãos mais idosos da igreja, é uma necessidade que a igreja tem, né? O encontro da melhor idade. Aí foi feita uma pergunta para elas: bom, vocês passam mal de noite, para quem que vocês ligam? Qual que foi a resposta dela? Hein? Quem, irmã? Pastor. Outro eu nem penso, é pastor. Outro é pastor, é pastor. Outro é pastor. Foi, gente, vocês não têm filho, não? É o pastor? Irmãos, e direto, é de madrugada. Pastor, eu estou sentindo uma dor no coração, né? E o pastor, quando passa mal, liga para quem? A Silvana, pelo amor de Deus, vou cortar de novo. Eu já estou com vergonha lá no pronto-socorro de tanto. Eu fiquei lisonjeado, mas ao mesmo tempo triste. Eu fiquei triste. Porque 7 filhos não criam uma mãe. Não dá alegria para uma mãe. Um presente, um abraço. Mãe, ó, hoje é dia das mães, fiz um pix para a senhora. Irmão, tudo que sua mãe queria hoje é um abraço. Tudo. Hoje eu vim numa correria, falei, Silvana, eu vou me sacrificar porque eu sei o valor de uma mãe. Ai, irmãos, que tristeza de deixar minha sogra, que é minha tia também, para trás. Por isso que eu não falo mal da minha sogra, porque ela é minha tia. Eu não posso nem falar mal da tia. E minha sogra, deixei minha sogra só orando, ela falou assim, você não vai ficar para o almoço, não? Eu disse, não, minha sogra, eu tenho compromisso na igreja. Sabe, meus irmãos, será que você tem honrado a sua sogra, tem honrado a tua mãe? Será que alguém pode dizer de você, olha, você é melhor do que 7 filhos? Sabe que, irmãos, filhos, aqui que ela usa no termo masculino, não é filhos e filhas, é filhos, homens. Porque o provedor não era a mulher, o provedor eram os homens. Porque quando elas ficavam viúvas, elas eram sustentadas pelos remidores, pelos homens. E aí o que a mulher diz? Que essa nora é melhor do que 7 homens. Porque ela te abençoou com um filho. O filho que você perdeu, ela está te dando. Ah, irmãos, e para a gente terminar na nossa homilia, meu Deus do céu, está certo, é lógico. Sangue, eu falei assim com a Silvana que ia pregar 20 minutos hoje. Sabe, meus irmãos? Ó, para a gente terminar. Se você olhar na genealogia, no Evangelho de Mateus, nos outros evangelhos, você vai ver o nome de uma pessoa lá. Qual o nome dessa mulher? Ruth. Ruth, que foi mãe de Obed, que foi mãe de Jessé, que foi mãe do rei Davi, e de Davi veio o nosso Salvador. Sabe o que significa isso? Que não importa o que você tem feito, a qual Deus você tem adorado, a qual Deus você tem servido, a qual imundície você viveu na sua vida, se hoje você escolher por Deus, o Senhor vai escrever teu nome na história. Você vai ter uma nova história, digna de ser contada. O teu nome vai ser lembrado, tanto na terra quanto no céu. Deus vai escrever o teu nome, irmão. Deus vai se lembrar de você, assim como se lembrou de Noemi.